Aleluia, Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 20. Nós vamos mergulhar nesse universo que é o mundo espiritual, Madre. Vamos aprender com o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Deus de poder e glória. Livro de Daniel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Versículos 20, 21 e 22. Amém? Vamos ler? Glorificado, exaltado em nome do Senhor Jesus. Diz assim, amada igreja, a palavra do Senhor Jesus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis, e dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Somente até aí. Pai amado, Tu és tremendo, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. E aqui está a Tua palavra, meu Pai, nesta madrugada. Que o Senhor venha falar, meu Pai, aleluia, poderosamente, aleluia, Jesus, com cada um de nós, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo, meu Pai, a Tua infinita misericórdia. Eu te peço sabedoria, meu Pai, para falar, meu Deus, sobre os Teus mistérios, para falar, meu Pai, nesta madrugada, que nós viemos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, você que está chegando por aqui, aleluia, amém. Paz do Senhor Jesus. Amada igreja, aqui, aleluia, Jesus, é a explanação que Daniel, aleluia, Jesus, né, estava exaltando a glória de Deus, porque o Senhor revelou um mistério que ninguém naquele reino havia conseguido desvendar, que era justamente, aleluia, Jesus, uma visão que veio, aleluia, Jesus, sobre o rei Nabucodonosor, né? Uns sonhos, aleluia, Jesus, né, que ele teve, né, e que ele chamou todas as pessoas que eram sábias, astrólogos, aleluia, pessoas que eram entendidas daquele reino, para que, aleluia, desse a interpretação. Só que, aleluia, Santo Deus de poder e glória, ele não falou o sonho. Eles queriam que aquelas pessoas falassem o sonho dessa interpretação. É o mistério, amada igreja. E Daniel, ele resolveu esse mistério. Lá no versículo 28 fala bem assim, ó: mas há um Deus nos céus, o qual revelou os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e os teus sonhos vêm da tua cabeça na cama, aleluia, são estas. Ele fala da seguinte maneira: somente, amada igreja, Deus, Criador dos céus e da terra, poderia dar essa sabedoria, esse entendimento e mostrar aquilo que uma pessoa, né, fez, sonhou, falou, disse na sua mente. Muitas das vezes, né, o que o espírito do engano faz? Aí que a gente tem que ter vigilância, né, com revelações. Porque, amada igreja, nem tudo vem do Senhor. E como é que Satanás ele vai saber o que a gente pensa? O que ele vai revelar? Ah, você pensou nisso? Não, mas realmente eu pensei. Ele vai jogar uma seta na sua mente. Logicamente, ele vai saber o que você pensa, porque aquela seta veio dele, não é? Exemplo, você está no processo de libertação, e aí o Satanás, Jesus, jogou uma seta daquilo que você fez há muito tempo, né? Uma coisa totalmente profana, mundana. Aí, aleluia, Jesus, ele usa alguém, tem uma pessoa que está passando por processo de libertação, aí você está coisando, aí sua mente veio nisso, falou exatamente, aí a pessoa levanta a mão. Realmente é de Deus. Não, Satanás, ele sabe. Ele que já lançou a seta na tua mente, é que logicamente ele vai saber o que está ali, né? Então nós temos que ter uma vigilância extremamente tremenda, aleluia, quando se trata de revelações, aleluia, Santo Deus de poder e glória. Só que aqui, amada igreja, nós vemos, aleluia, Jesus, né, Daniel. Vamos ver as características de Daniel. Homem de oração, orava 3 vezes ao dia, fechava todas as brechas. Ele estava, amada igreja, aleluia, Jesus, num lugar completamente corrompido, Babilônia. Só que ele não se deixou corromper.
o Senhor moldou aquele jovem para suportar as lutas, as tribulações, aleluia, Jesus, e não deixar que o seu olho viesse, aleluia, deixar o seu corpo tenebroso, né? Porque a Babilônia, amada igreja, né, é um lugar totalmente corrompido, aleluia, totalmente, aleluia, Jesus, obsceno, né? Com todas as coisas que desagradavam ao Senhor. Só que Daniel se resguardava. Daniel, amada igreja, fazia o seu trabalho e continuava com sua intimidade com o Senhor. Ele não deixou, aleluia, Jesus, que aquilo que acontecia ao seu redor ferisse a intimidade que ele tinha com Deus, ferisse os seus princípios, a qual ele aprendeu com o Senhor. Ele não deixou, aleluia, Jesus, que, aleluia, tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor viesse, aleluia, a entrar no seu coração, na sua mente. Não deixou. Pelo contrário, ele continua tendo intimidade com o Senhor, continua buscando a Deus num lugar extremamente corrompido. Aí, às vezes, muitas perguntam, irmão, minha igreja está assim, está corrompida, não sei o que, né? E a gente tem um exemplo claro. A Bíblia Sagrada nos mostra, né, que a salvação ela é individual e que dá para sim para você, aleluia, Jesus, conviver sem se corromper. No meio de pessoas que já estão apostatadas, no meio de pessoas que já estão, aleluia, Jesus, já com comichão nos ouvidos, que já se entregaram às fábulas. É só você não fazer parte da panelinha, continuar servindo a Deus. Quando você olha para Deus, você tem resposta. Quando você olha para o Senhor e não para o decreto que o homem fez, você vai alcançar intimidade. Quando você olha para o Senhor, a Nagasai, não importa aquilo que vai vir, decreto humano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, aleluia, você vai dizer, não, eu estou, aleluia, Jesus, adorando a meu Deus, aleluia, Jesus, estão proibindo eu de orar, eu vou continuar orando, porque, aleluia, Xaramandarai, Nagasai, isso vai, aleluia, Jesus, ferir na minha intimidade com o Senhor, Revassaramandarai. Alguém pode estar falando assim, irmão, aleluia, Jesus, mas a Bíblia Sagrada fala que nós temos que obedecer às autoridades. Sim, você vai obedecer às autoridades. Até a página 2, Xalavassumeriki, Alamandekomanagasai, até o momento, aleluia, Jesus, quando, aleluia, Jesus, vir, aleluia, Jesus, um decreto onde, aleluia, Jesus, vai ferir a tua salvação, né? Que você vai ter que se prostrar para uma estátua, adorar um ídolo, que você, aleluia, Jesus, vai estar totalmente fora daquilo que você aprendeu. Até a página 2, a partir dali mais basta obedecer a Deus que aos homens. Exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Maratanai, Rendionerevassai. Quando você, amada igreja, aleluia, deixa o Senhor transformar a tua vida, você é moldado, o Senhor te revela, o Senhor te mostra aquilo que você tem que falar, aquilo que você tem que fazer em cada lugar que você for. Falou e disse, Daniel, aqui tinha um enigma muito grande, a qual uma pessoa naquele reino, e era um servo de Deus, que era diferente daquelas pessoas, que ele orava, que ele buscava intimidade com o Senhor. Então o que nós aprendemos? Você quer, aleluia, Jesus, ter mistério de Deus? Você vai ter que ter uma vida de oração. Oração, jejum, santificação, leitura da palavra, obediência ao Senhor. Você vai ter que ter uma vida completamente transformada, mudada. Você quer, aleluia, receber os mistérios de Deus? Exemplo, aqui Daniel é claro. Ele, sim. Esse jovem orava demais, orava muito, buscava a Deus. Alava sobre Andaramada. Tinha os seus compromissos, mas eles tinham também a sua vida com o Senhor. Brachanagai. Derivassore como Anagaserendinerevassai. E aqui nós vamos entrar, amada igreja, nesses versículos, alava sobre, para você entender o mistério que o Senhor revela. Falou e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Quando eu leio isso aqui, amado, eu vejo Daniel alegre, bendizendo, glorificando a Deus, porque o Senhor havia revelado aquele mistério. Mostrou o sonho que o rei teve e deu a interpretação. Olha que mistério. Porque ele ia matar todo mundo, Nabucodonosor. Ia matar todo mundo. Mas Deus foi lá e mostrou. Por que, amada igreja, que Deus fez isso? Porque ele queria engrandecer a Daniel. Porque ele viu, aleluia, Jesus, simplicidade em Daniel. Ele viu que, aleluia, se ele colocasse Daniel lá ao lado do rei, ele não iria se corromper. E é por isso que muitas pessoas pedem, aleluia, coisas de Deus e o Senhor não entrega, porque vão se corromper. Daravassai, Rendionerevassai. Senhor, me dá um carro, Senhor. Senhor, eu vou fazer a tua obra, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí o Senhor olha para dentro do coração, lá no profundo, Senhor, meu Deus, se eu der um carro para essa pessoa vai nos primeiros, vai o carro, mas depois vai se engrandecer, depois vai começar a ir para minha casa, já vai para outros lugares.
Em vez de vai para a igreja, vai para a pizzaria, vai para lanche, vai para todo lugar, já vai esquecer o endereço da igreja. Deus, ele conhece, ele sabe que aleluia é melhor para cada um de nós. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Ele está glorificando a Deus, ele está exaltando o Senhor, pelo Senhor ter, aleluia, revelado os seus mistérios. Dele vai, porque dele é sabedoria, força. Tá vendo como ele está se colocando lá embaixo, aleluia, Jesus, não é? Aleluia, ele poderia, ai, Deus me revelou agora, eu sou, aleluia, uma pessoa importante, agora eu vou virar uma pessoa importante. Não, ele está colocando Deus acima. Dereva súbia, ele está colocando Deus acima, porque foi o Senhor que revelou dele a sabedoria e a força. Ou seja, ele está dizendo que ele não é nada, mas aleluia, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, revelou aquele mistério, mostrou o que tinha ali, o que o rei tinha sonhado. Esse é um mistério muito tremendo. Você não saber, aleluia, Jesus, né, qual foi o sonho da pessoa e o Senhor mostrar e entregar a interpretação, é uma intimidade muito grande, amados. Uma coisa é para você, aleluia, que busca o dom da revelação, busque o dom da visão, não é? Por quê? O dom da revelação, amada igreja, combinado com o dom da revelação, não vai deixar dúvida nenhuma, porque além de o Senhor falar, revelar, ele te mostra a visão. Você vê. Agora é um mistério tremendo, porque o Senhor está revelando e o teu olho está, aleluia, Jesus, vendo a visão de Deus. É um mistério que se desenrola, amada igreja, muito rápido. Quando o Senhor está falando com alguém, aleluia, você está ali, ó, focado no mundo espiritual, o Senhor está falando contigo, você está passando a mensagem de Deus, ao mesmo tempo, aleluia, você está tendo uma visão, e ao mesmo tempo que você está tendo aquela visão, você está perguntando, meu Deus, o que significa isso? Mas a tua boca está falando a mensagem de Deus, só que você está conversando com Deus, Senhor, o que significa isso? Você já está pedindo que o discernimento daquilo que você está vendo. Refanagarai, do Revassai. Quando, amada igreja, eu não compreendi os mistérios de Deus, né? Eu perguntava, mas como, meu Deus? Deus fala tão rápido assim, olha como essa pessoa fala, ela tá tendo visão, mas como é que é isso? Não é? Derevassara mandecoma nagasai. É mistério, amada igreja. Derevassai. Eu não posso explicar, o Senhor me revela dessa maneira e me mostra dessa maneira. Não, o Senhor não me dá autorização para me falar isso. Por quê? O espírito do engano, ele está rodeando. E se ele descobrir como é que é a minha intimidade com o Senhor, como o Senhor me revela, como é que o Senhor me mostra, ele vai, aleluia, Jesus, né, encontrar ele vai saber como o Senhor me revela e vai querer me setar ali. Então, eu tenho que ter uma vigilância muito grande. Você que, aleluia, Jesus, está aprendendo os mistérios de Deus, não fale para uma outra pessoa, o Senhor me revela, o Senhor me fala dessa maneira, o Senhor me mostra a visão assim, dessa maneira. Não fale, aleluia, Jesus, a tua intimidade, ela é única com Deus. A sua intimidade, aquilo que você tem com Deus é única. E muitas das vezes o Senhor te mostra algo, não é para você falar. Nem tudo, amada igreja, que o Senhor me mostra que eu falo. Não, nem tudo. Porque tem coisas que é só tua intimidade com o Senhor. E se você falar algo tão íntimo que o Senhor te mostrou, né? Algo tão, sabe, assim, tão pessoal, você vai acabar quebrando aquela comunhão com o Senhor, porque o Senhor te confiou aquilo. Você vai acabar quebrando aquela confiança que Deus colocou em ti. Deus, ele vai te mostrar algo em relação a uma pessoa, mas é para que você ore, que você interceda, não é para você falar. Essa já entra na parte da sabedoria, que também tem que estar na revelação. Nem toda revelação é para ser passada, amada igreja. Tem revelações que o Senhor vai te falar, que é para você interceder. Tem revelações que é para você chamar no particular a pessoa. E tem revelações que você vai passar para a igreja. Tem revelações que o pastor vai estar no altar e você vai ter que falar. Já aconteceu isso comigo, várias vezes. Quiseram tomar o microfone da minha mão, lá em Brasília. Aleluia, Jesus. Mas eu saí de lá quando eu passei todo o mistério do Senhor. Não é? Porque quando é muito forte, a pessoa ela não quer aceitar. Não quer aceitar quando o Senhor confronta com o pecado. Meu Deus, ainda mais gente que tem soberba no seu coração, que é de altar e é na frente de toda a igreja, né? Aí você já vê, o Senhor já usou 1, 2, 3 pessoas antes. Aí a quarta, né? Ele vai fazer esse grande mistério. Ele vai pegar uma pessoa que tem coragem. Aleluia, Jesus. São Deus de poder e glória. Ele muda os tempos e as horas. Quem estava aqui no deserto, amada, quando a gente estava no deserto, né, no jejum de 3 dias e 3 noites, sabe
que o anjo, veio um anjo mensageiro, e aquele anjo enfrentou luta, uma luta muito grande para ele chegar, porque ele tinha um pergaminho para entregar. Só que a maneira como o Senhor revelou a hora que aquele anjo iria chegar, eu creio, não lembro se era a hora sexta ou era a hora nona, eu não lembro, porque foram dois anjos, né, que veio, aleluia Jesus, né, um era a hora nona e o outro era a hora sexta, eu creio, não lembro, ou as duas eram a hora nona, eu não estou lembrado. Mas a maneira como o Senhor revelou o horário que aquele anjo iria chegar para entregar aquele pergaminho, né, foi algo tremendo. Porque, amada igreja, a lagaçaia, a gente vai ver, a Bíblia Sagrada é um mistério muito grande, né? Muitas pessoas, né, a hora nona é tal lugar, é tal hora, é isso, é aquilo, né? Eu vou pelo Espírito Santo quando ele revela. Então, comecei porque o Senhor tinha entregado a mensagem, o Senhor tinha falado para mim, hora nona. Eu disse, meu Deus, que hora nona é essa, Jesus? Que a gente começou a orar, começou a orar. E aí, aleluia, o Senhor trouxe mistério, né? Que seria, aleluia, Jesus, à noite. Né? Exatamente como o Senhor falou, revelou e mostrou, aquele anjo chegou com aquele pergaminho, né? E aquele pergaminho foi aberto, né? E eu creio que estava escrito naquele pergaminho era: chegou o tempo da justiça do Senhor. Eu creio que foi isso. Chegou o tempo da justiça do Senhor. Foi algo muito tremendo, porque Ele muda os tempos e as horas. Ele vai fazer a hora, madeiras, né? A hora do Senhor, o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Por isso, quando o Senhor fala algo, nós não temos que ter um olhar carnal, não é? Por exemplo, o Senhor me mostrou, aleluia Jesus, né? Aleluia, Deus de poder e glória, aleluia, um vento, né? Só que o vento, amada igreja, o vento é fôlego de vida, o vento também destrói, só que ele também é vida, nós respiramos. Então tudo nós temos que ter olhar com um olhar espiritual. E quando você está difícil, ora, não vive de achismo. Nós não vivemos de achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Nós temos certeza daquilo que nós falamos. É assim, sim, não, não. Então nós vamos diretamente, Senhor, eu não compreendi isso, Senhor. Eu não compreendi, meu Pai, isso aqui. O Senhor vai abrir a tua mente. Tem, amada igreja, aleluia Jesus, experiências que, aleluia Jesus, o Senhor me dá, só que eu não entendo. E o Senhor manda gravar. E às vezes eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou gravar, meu Pai, uma coisa que eu não entendi? E o Senhor manda grave. E aí, só que o Senhor dá um entendimento na hora. E fica uma coisa tão natural, amada igreja. Eu fico tão maravilhado quando eu termino de gravar. Aí eu dou uma respiração assim, meu Deus, só o Senhor. Por que, amada igreja? O que diz a palavra do Senhor? Pelas suas palavras serás condenado e pelas suas palavras também serás justificado. Se eu for falar alguma coisa de mim lá, eu vou para o inferno. Então, tudo nós temos que ter uma sabedoria muito grande. Tudo tem que ser direcionado pelo Senhor, né? E o Senhor sabe, amada igreja, que nós temos a capacidade. Quando você lê muito a Bíblia, você automaticamente, quando você está acontecendo uma situação, você tem uma passagem na Bíblia que diz assim, então isso aqui é dessa maneira, não é verdade? Antes de eu trazer essa mensagem, né, eu estava conversando com um jovem, aleluia Jesus, né, sobre, aleluia lá, o livro de Oséias, capítulo 6. E eu cheguei e falei bem assim, é a primeira vez que eu estou lendo esse capítulo, eu creio que eu não lembro, né? Mas ali o Senhor desenrolou um mistério tão grande, deu todo esse emendo da palavra, né, que foi algo muito grande, um mistério muito tremendo, né? Porque o Senhor, Ele conhece. Ele sabe que ele pode entregar aquele mistério naquele exato momento. Daravassai, porque, como diz aqui, dele é a sabedoria e a força. E pela sua infinita misericórdia nós somos usados, né? Aleluia Jesus, para entregar, para ser um canal de bênção na vida das pessoas. E aí, amada igreja, da outra maneira que o anjo veio, esse anjo demorou um pouco para chegar, porque ele teve uma luta muito grande para ele chegar. Demorou dias para o anjo mensageiro chegar. Aí o outro anjo, eu não sei se era hora sexta, hora nona, o Senhor me deu aquela palavra lá no livro, acho que era João, não lembro, Lucas eu acho, na qual, aleluia Jesus, o anjo, aleluia Jesus, né, fechou aleluia Jesus, a boca do pai de João, né, porque ele duvidou, né, ali eu creio que era a hora sexta que estava escrito ali. Só que o Senhor, naquele mistério, Ele tinha mandado abrir uma live de manhã, né? E ali já foi um outro horário que já era de manhã. E aí eu disse, meu Deus, mas o anjo veio à noite. Então, esse horário que o Senhor está dando vai ser pela manhã. Certinho, mano, quando nós entramos naquela live, o anjo mensageiro chegou. E, aleluia, ele entregou, aleluia, aquele pergaminho,
Aleluia, Jesus. E eu não lembro, amada igreja, o que estava escrito lá. Mas foi um mistério muito grande. Tá aqui essas experiências, tá tudo aqui no canal, né? Aleluia, que foi gravado, né? Aquilo que o Senhor fez e entregou. Mas o Senhor usou o tempo para, aleluia, trazer esse mistério. Aqui como ele fala. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Derevassai. Quando você abre a tua mente, amada igreja, por isso que nós temos que ler muito a Bíblia. Porque não tem como você, amada igreja, aleluia, Jesus, ter um discernimento sem a palavra de Deus. Não tem como. Ela que nos guia automaticamente, como você, aleluia, Jesus, você sonha, isso que você, o que você sonha, você tem que trazer para a palavra de Deus. Quando você está lendo, né, a palavra de Deus, ela mesmo vai desvendar os mistérios, né? Por exemplo, você vai com a palavra de sexto, não sei se foi ontem, falou sobre Paulo, sexto. Paulo desceu, aleluia, Jesus, no sexto, né, da muralha. Só que o sexto é usado também na Bíblia, Moisés. Ou seja, estratégia, escape. 2 pessoas foram salvas por conta de um sexto, o que? A estratégia do Senhor. Não é algo tremendo? Você liga uma coisa, outra coisa com uma outra, porque você já leu aquilo, você já teve aquele conhecimento. Agora uma pessoa que não lê a Bíblia, mano, como é que vai ter conhecimento? Como é que vai? Senhor, me dá sabedoria, mas a pessoa não lê a Bíblia. Não está faltando algo? Então, nós temos que pedir do Senhor com sabedoria, sim, mas nós temos que também fazer a nossa parte, né? Se sacrificar, ele revela o profundo e o escondido. E essa parte é tão linda, que não adianta nós queremos se esconder no nosso quarto, no nosso banheiro, né, na sala, na sua cama, que o Senhor está vendo tudo, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo, os teus pensamentos, tudo que você está planejando, exatamente tudo, ele revela. Se ele está falando, se aqui está falando que ele revela, significa que ele vai mostrar. Ele vai, aleluia, falar com alguém a respeito das nossas condutas. Se, por exemplo, eu estou agindo, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, se eu estou agindo, amada igreja, se tudo que está sendo pregado aqui, eu não estou vivendo, o Senhor vai já levantar uma pessoa e vai começar a falar. Ele não vive, ele está pregando contra a televisão e ele tem uma televisão na casa dele. Você quer ver, minha serva? Aí o Senhor mostra a visão lá. Meu Deus. Ele revela, e aleluia, a pessoa não é nem daqui de Manaus. Ele revela o profundo e o escondido. Olha só como o nosso Deus é lindo. Não dá para se esconder, amada igreja. E eu digo por experiência própria. Às vezes eu estou aqui pregando e o Senhor está revelando a respeito. Às vezes alguém me manda um e-mail, alguma mensagem, né? E o Senhor revela muito além. O Senhor fala dessa maneira. Essa pessoa está usando de engano, ela está mentindo. Ela está com segundas intenções. Não responda. Sabedoria, amada igreja. Ele revela o profundo e o escondido. Exatamente por isso que nós não temos, amada igreja, que o que? Eu vou esconder, eu vou ser transparente, né? É por isso que toda a experiência que eu tenho de queda, eu passei por isso, meu amado irmão, peguei aqui, eu vou aqui e conto. Por quê? É uma maneira, se eu alcancei vitória, tem outra pessoa também que está passando pela mesma luta. E como é que tu venceu, irmão? Vou contar a experiência. Não tem nenhum santo aqui? Derevassai. Quando eu digo santo, amada igreja, é uma pessoa que não peca. Nós somos chamados santos pela Bíblia Sagrada, somos santos. Mas eu falo em relação a uma pessoa que não peca, né? Todos nós pecamos. Só que essas experiências vão ajudar as pessoas a se levantar. É uma estratégia que o Senhor te entregou e muitas vezes você está calado. Ai, não quero que as pessoas saibam que eu fiz isso, meu Deus. Mas se ele está falando que ele revela o profundo e escondido, ele já revelou para alguém. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele já revelou para alguém o real motivo daquilo que você está escondendo, daquilo que você está mentindo. Derevassai, né? Às vezes, amada igreja, nem precisa o Senhor falar nada. A pessoa era tão mentirosa que você olha para o olho dela e você vê, meu Deus, essa pessoa está mentindo, Senhor. Crente, amada igreja, crente. A mentira, amada igreja, é como se a pessoa está bebendo água todo dia. Sabe, a mentira sai com uma naturalidade tão grande da boca das pessoas, né? Que se dizem crente.
que eu digo, meu Deus, essa pessoa não quer ir para o céu, não. Se Satanás é o pai da mentira, por que eu vou, aleluia, emprestar minha boca e meu coração para Satanás? Serandá, racha, nagarai, erevassarai, erevassúpia. Se aqui está falando que ele revela o profundo e escondido, pode ter certeza que o teu pecado em oculto, uma hora, ele vai mostrar. Sim. Quando, amada igreja, eu era um covarde, o Senhor mostrou na frente da igreja inteira. E eu caía ao choro no meio da igreja, aos prantos no meio da igreja, caindo, chorando, aleluia, ali pedindo perdão a Deus. E ali o Senhor arrancou a covardia. O Senhor, a pregadora não me chamou em particular, não. Olha que você é um covarde, viu? Se o Senhor está te revelando, você não está passando. Não, ela me chamou no meio da igreja lotada e falou tudo aquilo que tinha que falar. E eu agradeço tanto. Se o Senhor está falando que Ele revela o profundo e o escondido, pode ter certeza que Ele revela e mostra. Conhece o que está em treva e com Ele mora a luz. Nas trevas está o pecado, amada igreja, está a prostituição. Com o Senhor é luz, é santidade. A maneira como o Senhor revela e mostra, amada igreja, não é igual para todas as pessoas. O Senhor ele vai te ensinar a como ouvir a voz do Senhor e como a compreender os sinais que Ele te dá. É o próprio Espírito Santo que vai te ensinar, só que você tem que estar atento no mundo espiritual, completamente, para você não perder nada. Sim, o Senhor ele vai falar contigo através de um letreiro. Tu tá vendo na parada de ônibus pensando em algo, Senhor me ajuda, aí passa um letreiro no ônibus com uma frase. Tu deu aquela frase, a tua mente iluminou na hora. Meu Deus, o Senhor acabou de falar comigo. Às vezes o Senhor vai usar uma pessoa ímpia. Você está precisando, você está conversando com Deus, meu Deus, me ajuda a resolver isso aqui. Aí chega uma pessoa, começa a conversar com uma pessoa que é do mundo. Aí isso aqui, Deus está usando a boca daquela pessoa para falar contigo. Deus ele faz isso muito, amados, com pessoas que muitas das vezes têm soberba no seu coração. Deus vai usar um mendigo, Deus vai usar um drogado, Deus vai usar uma prostituta, Deus vai usar uma pessoa lá do mundão, pessoa que tem soberba no seu coração, que sobe altar, né, que é para, aleluia, Jesus, né, para a pessoa, aleluia, Jesus, entender que Deus ele fala da maneira dele, ele usa quem ele quer. Se ele abriu a boca de uma jumenta, né? Imagine se ele não vai colocar uma palavra na boca de uma pessoa lá do mundo, uma igreja, para falar, te exortar, para expor o teu pecado e oculto, nerevassai. Ele vai permitir, se você estiver no altar e continuar, ele vai permitir que Satanás se manifeste lá e vai revelar o teu pecado e oculto na igreja. Eu vi isso em visão, amada igreja. Eu vi isso em visão, nerevassai. Pastores em altares caíam um jovem endemoniado e vi aquele pastor colocando a mão na cabeça do jovem e aquele demônio falava bem assim: tu não tem autoridade para me dar ria, tu não tem autoridade para me expulsar não. E começava uma igreja a falar o pecado oculto daquele pastor. Aquele pastor ficava envergonhado. Aí vinha o outro, a mesma coisa, ele olhava bem assim: tu também não tem, vinha mais o terceiro, tu também não tem autoridade para me expulsar. E começava a expor, amada igreja. E aí aquele jovem saía daquela igreja oprimido. Porque hoje em dia, amada igreja, as pessoas estão brincando demais, brincando com o dom da revelação, brincando com o dom da visão. Eu vi isso, eu vi aquilo, sendo que não viram nada. O Senhor me falou aquilo, o Senhor me falou isso, aquilo, sendo que o Senhor não disse nada. Cuidado. Se você ainda tem dúvida, irmão, tem dúvida, você tem que orar para Deus arrancar, porque, amada igreja, não pode ficar dúvida no nosso coração. As coisas do Senhor é muito séria. É muito séria. Pelas suas palavras será justificado, mas também será condenado. Então, não use algo, não use o nome do Senhor em vão. O Senhor me falou isso, sendo que o Senhor não falou nada. Você projetou isso no seu coração. O coração é enganoso. Tem revelações que vêm do coração da carne. O Senhor não te falou nada, você projetou aquilo. Nós temos, amada igreja, que deixar nossos sentimentos e emoções de lado. O profeta não pode, amada igreja, levar sua emoção, aleluia, Jesus. Eu amo aquela pessoa, esse e aquilo, não.
eu gostando daquela pessoa, mas aleluia, Jesus, eu tive esse sonho aqui tão pesado. Não vou falar isso não. Você não pode, amada igreja, aleluia, Jesus, né? Misturar sentimentos, derevassai, com a obra do Senhor. Tem que ser separado. Principalmente teu coração, que é enganoso. Tem que estar com a brecha fechada, para que o inimigo não venha setar. Refalar sumanagai. A forma como o Senhor vai mostrar e revelar para cada um, como já foi falado, é diferente. Não é igual, amada igreja. O Senhor ele fala ao ouvido, o Senhor ele fala no coração, o Senhor ele fala na mente, o Senhor ele revela em sonhos, como nós vimos na palavra de Deus. O Senhor ele revela em profecia. O Senhor ele revela na palavra. Tem revelações que vêm dentro da palavra, e eu já vi e veio do Senhor. É algo tremendo. O Senhor também revela a revelação da sua palavra, e o Senhor começa a falar. É algo muito, muito, muito tremendo. Tem várias maneiras de Senhor, além de Jesus, falar e conversar com você. O Senhor ministra uma pregação. Eu tenho certeza que quem já passou por essa experiência é muito tremendo. Você pede uma mensagem do Senhor, você começa a ler, e o Espírito Santo prega para você. Ele te dá todo o discernimento. Ele começa a falar o que significa cada versículo. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. É uma experiência tremenda. O Espírito Santo ministrando uma palavra para você. Meu Deus. Aí você chega, Senhor, quando eu chegar lá na igreja, meu Pai, que o Senhor me ajude a ministrar da maneira como o Senhor me ajudou, como o Senhor falou comigo. Aí lá Deus ministrou a palavra para você, só que lá Ele vai te usar de outra maneira. Aquela palavra era para você daquela maneira, só que lá Ele vai te usar de totalmente diferente. Aconteceu isso comigo, amadeiras. E eu tentar trazer a palavra que o Senhor falou comigo, né? Mas o Senhor, aleluia, outra. Aleluia. Quando você tem, amada igreja, aleluia, essa intimidade com Deus, você pode, amada igreja, ler um capítulo. Meu Deus, já aconteceu isso comigo. Eu ia pregar numa igreja, e eu pedi, Senhor, qual é a palavra? Aí o Senhor me deu a palavra. Aí o Senhor, eu nunca li esse capítulo, Senhor. E sabe assim, você ficar pensando, né? Mas o Senhor falou, eu disse amém. Que seja feito à vontade. Lá no altar, o Senhor vai te dar todo o discernimento daquela mensagem. É um mistério muito profundo. A revelação que o Senhor entrega, amada igreja, aleluia, ela não deixa dúvidas. Você vai ser provado? Vai. Uma aprovação profunda, amada igreja. Você vai ser provado muito. Mas é porque, para quem tem dúvida no seu coração, meu Deus, será que Deus está falando? Ai, meu Deus, eu estou com medo. Meu Deus, eu tenho isso no meu coração. Meu Pai, eu estou tremendo, Senhor. Enquanto você não falar aquilo que o Senhor te entregou, você não vai ter paz. Muitas das vezes teu coração tá para ter um infarto aí. Meu Deus, isso é um sinal. Há uma cobrança muito grande, né? Por isso, amada igreja, se você não, quem tem na revelação sabe, a perseguição é muito grande por aquilo que o Senhor fala, por aquilo que o Senhor revela, né? Então, se você não tem estrutura ainda, peça mais. Senhor, me dá estrutura, porque a luta, a provação é tremenda, muito grande, viu? Mas também os mistérios do Senhor, amada igreja, não tem preço. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciências aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia. Amém, povo de Deus, povo de fé. Essa é a mensagem desta madrugada. Divina revelação, quinta madrugada. Vamos orar ao Senhor? Quem recebe essa mensagem, diga amém. Amém, também recebe o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta madrugada, amém. Aleluia.